Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desconstruir um processo simplesmente fascinante. Vamos entender juntos como um documento estático de planejamento pode se transformar num ecossistema dinâmico, vivo mesmo, sabe? Para isso, vamos mergulhar fundo no caso do projeto Redemoinho, focado em educação pública, inovação social e, claro, estratégias de captação de recursos no Brasil. Vai ser incrível. Para a gente organizar nossa conversa, o roteiro de hoje é direto ao ponto. Primeiro, vamos ver o erro estratégico central. Depois, a matriz como ecossistema, a oportunidade âncora, a captação multicamadas para 2026, o conceito de redemoinho e centelha e, por fim, a estratégia em movimento. E eu já quero começar com uma provocação daquelas. Imagina a situação. Quando é que a possibilidade de ganhar quase R$ 500 mil se torna, ironicamente, um ponto cego perigoso para o seu planejamento? Bom, a gente vai dissecar agora um erro estratégico super comum que quase passou batido nesse projeto, envolvendo um edital gigantesco do iFood. Então, entrando na nossa primeira sessão, o erro estratégico central e a classificação incorreta desse edital do iFood. Olha só o que aconteceu. A versão inicial do planejamento deles classificava o edital iFood Chega Junto, que tinha uma projeção de uns R$ 480 mil, como uma força. Mas a equipe de revisão percebeu na hora o perigo disso. Colocar um dinheiro que você ainda não ganhou como uma força gera uma baita de uma falsa sensação de segurança. Na verdade, isso é uma oportunidade. É algo externo que está em disputa com outras dezenas de projetos e que foge totalmente do controle da organização. Arrumar isso foi o ponto de virada do planejamento. Vamos para a seção 2. A matriz como ecossistema, passando do estático ao sistêmico. Essa simples mudança de palavra, de força para oportunidade, muda todo o jogo. Ela tira o projeto daquela visão engessada e cria um ecossistema completo. A gente consegue ver aqui 7 forças fortíssimas, como a metodologia proprietária deles, mapearam 11 oportunidades externas, mas o que eu acho fantástico é a honestidade intelectual de reconhecer as próprias limitações. Eles listaram 7 fraquezas reais e 7 ameaças que estão sendo monitoradas de perto. Isso é planejamento maduro, não é só enfeite para investidor ver. E isso nos leva à seção 3, a oportunidade âncora e o seu efeito dominó. Porque, sinceramente, o verdadeiro valor de aprovar o edital do iFood não é o dinheiro em si. Claro, R$ 500 mil ajuda, óbvio, mas o ouro aqui é a evidência de tração. Ter esse projeto rodando nas escolas fornece dados inquestionáveis. E, no fim das contas, é essa evidência de impacto no mundo real que vai convencer todos os outros investidores que vierem depois. Ele é a primeira peça do dominó, sabe? Sem ele, as outras simplesmente não caem. Só que, como ninguém tem bola de cristal, eles criaram cenários muito claros para 2026. Plano A: iFood aprovado. O ecossistema inteiro ganha vida. Plano B: iFood rejeitado. Em vez de entrar em pânico, ele já tem um pivô estratégico pronto, focando em editais de pesquisa, tipo o Santos Dumont, que exigem um pouco menos de histórico de impacto comprovado em larga escala. E ainda tem um plano C para aprovação parcial. Isso sim é resiliência na prática. Você não fica torcendo para dar certo, você se prepara para qualquer desfecho. E aqui entramos na nossa seção 4, Captação Multicamadas 2026, a famosa arquitetura de 5 camadas. Supondo que o cenário 1 aconteça. Gente, olha o nível de sofisticação dessa arquitetura. Eles dividiram a captação de forma que o projeto não fique refém de ninguém. Pensa comigo, a base operacional é sustentada pelo dinheiro privado do iFood. Os materiais para as escolas, financiados pelo governo federal via PDDE. A plataforma tecnológica fica com o edital Centelha, voltado para a inovação. Cada peça do quebra-cabeça tem um financiador específico, misturando fundos públicos, privados e institucionais. É um design de sistema simplesmente brilhante. Seção 5. Redemoinho e centelha. Como a gente transforma tudo isso numa identidade visual? Para explicar essa complexidade toda para quem está de fora, eles precisavam de um conceito forte. E é aí que entra o redemoinho. Não é só um nome legal, tá? É uma metáfora muito bem pensada. Imagina mesmo um redemoinho gigante, uma força magnética que puxa e organiza escolas, políticas públicas, polos de tecnologia e investidores. Tudo girando e acelerando no mesmo fluxo orgânico. E lá no meio, exatamente no olho desse redemoinho, a gente encontra a centelha. É aquele núcleo de ignição, sabe? A faísca dourada, que inclusive se conecta com a captação do edital Centelha, que dá a partida e ilumina toda essa engrenagem de educação pública e tecnologia.
E visualmente falando, a direção de arte fugiu de todas as armadilhas. Eles podiam ter feito algo super futurista, tipo cyberpunk, ou usado aquela estética retrô de joguinho que todo mundo usa hoje em dia. Mas não. Eles adotaram o que chamam de inovação cívica brasileira. É limpo, é premium, transmite inteligência institucional e muito respeito pelo território da Zona da Mata de Minas Gerais. O visual grita: nós somos um projeto executivo de alto impacto e não apenas somos uma startup de garagem. Finalmente, nossa sexta e última sessão, estratégia em movimento, muito além do plano estático. Olha que sacada inteligente de narrativa. Eles intencionalmente pararam de usar aquele termo de faculdade, a famosa matriz fofa, ou SWOT. Eles rebatizaram o negócio para matriz estratégica. Pode parecer só um detalhe semântico, mas quando você apresenta isso para um fundo de investimento rigoroso, você está dizendo: isso aqui não é trabalho de escola, isso é uma arquitetura executiva e viva, pronta para ser executada. O peso muda na hora. E para fechar essa linha de raciocínio, tem uma frase do material deles que bateu forte. Estratégia não é plano, é ecossistema. Acho que isso resume toda a nossa conversa. Fazer listinha de ponto forte e ponto fraco no papel é só fazer um plano. Agora, conectar edital de aceleração, verba governamental e metodologia própria para garantir que escolas públicas não fiquem na mão, aí sim, meus amigos, é desenhar um ecossistema. Então eu termino nossa análise de hoje deixando uma pergunta para ficar ecoando na cabeça de vocês. Quando a gente está estruturando nossos próprios projetos de impacto, de tecnologia, do que quer que seja, a gente está construindo caixinhas isoladas num papel ou estamos desenhando ecossistemas vivos e preparados para a realidade? Fica aí a provocação. Muito obrigada pela companhia, pessoal, e até a nossa próxima imersão.